pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artista Renoir. Seu nome completo era Pierre Auguste Renoir. Ele nasceu em 1841 em Limoges, na França. Ele era o sexto filho de uma família simples e o seu pai, Leonard, era alfaiate e a sua mãe, Marguerite Merlet, trabalhava em uma fábrica de roupa. E um de seus irmãos era Urives e o outro desenhista. Seu filho, Jean Renoir, que depois se tornaria um cineasta famoso, disse que seu pai, o Renoir, ele tinha grande capacidade familiar de poder contar com as mãos, pois já como eu falei com vocês, a família vinha dessa classe trabalhadora, de trabalhar, de contar com as próprias mãos. Então o Renoir, tendo consciência disso, tinha muito orgulho de ser uma pessoa que trabalhava aí com a força das suas mãos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque no final do vídeo eu vou explicar melhor o que acontece com ele. Renoir começa trabalhando em 1854 como operário. Ele fica pintando porcelanas na loja de Monsieur Levy e depois ele começa a trabalhar como decorador em Paris mesmo. E depois ele cobra em média 3 soldos por prato pintado para poder fazer essas produções. Ele trabalha também na loja de Gilbert, que era uma loja especializada em leques e cortinas. E entre uma loja e outra ele teve vários empregos, como vocês podem ver. Ele ia se virando, ora como pintor, ora como decorador, desenhista. Até que chegou a trabalhar como decorador em um café, pintando cenas mitológicas. Fazia de tudo para poder se virar e trabalhar um pouco com a sua arte. Em 1854, Renoir está frequentando uma escola noturna de desenho. E lá nessa escola ele faz algumas amizades e os seus amigos o indicam a procurar um mestre da pintura. E ele acaba se ingressando no ateliê de Charles Glater. Porque trabalhando ao lado de um grande mestre, seria possível que futuramente ele ingressasse em uma grande academia de arte. Então, Renoir começa fazendo o que é básico para quase todos os artistas, que é o quê? Ir ao Louvre aprender com os clássicos. Ele vai para lá com o seu cavalete, passa horas aí copiando os clássicos. Lembrando que aqui o conceito de copiar ainda vale um pouquinho daquilo que eu já falei com vocês em outros vídeos, principalmente no Renascimento. Cópia no sentido de aprendizado, uma espécie de escadinha para você chegar ao seu propósito. Então o pintor vai lá, vai aprender aquela técnica, vai absorver aquela técnica e vai resignificar aquilo para adaptar a sua pintura, entender aqueles componentes. O Renoir não foi diferente e ele ia para lá, para o Louvre, principalmente para pintar pintores como o próprio Rubens, que tem vídeo dele aqui no canal se vocês quiserem assistir. E em um diálogo com seu filho, Renoir chegou até a comentar que o difícil é estudar os grandes mestres sem copiá-los. Para compreendê-los, é preciso copiá-los. Em 1870, Manet, que tem vídeo dele aqui no canal, 2 na verdade, que eu sugiro vocês assistirem, porque ele vai fazer parte dessa história que eu vou contar aqui hoje para vocês. Em 1870 ele já era reconhecido como um grande artista por aqueles que admiravam sua arte, tanto que em 1874, quando outros artistas, como Renoir, tentam expor no grande salão, outros artistas aí conhecidos como impressionistas, quando eles vão tentar entrar no salão, logo eles são chamados de alunos de Manet. Porém, se você viu o vídeo do Manet, você sabe que esses pintores seriam uma espécie de pintores renegados, porque o próprio Manet nunca desistiu de tentar peitar ali o salão, de tentar impor a sua arte, para que eles aceitassem que a arte estava mudando, que não seria mais um estilo neoclássico. Então, por mais que ele expusesse no Salão dos Renegados, por mais que ele apresentasse em sua casa suas obras, ele ainda assim não se desvinculava dessa necessidade de tentar apresentar sua obra nos espaços clássicos consagrados da arte, igual o Grande Salão. Porém, outra parte dos impressionistas discordavam com isso. Eles partiam de um pressuposto mais no sentido de protesto, Se vocês não querem expor nossa arte, a gente vai expor por conta própria e vamos colocar aí a nossa arte para ser exposta ao júri do público e não a esse júri especialista. Enfim, quem teceu grandes críticas a eles, como vocês sabem, foi o Émile Zola. E através das cartas trocadas entre Renoir e os seus amigos, inclusive amigos impressionistas, a gente percebe que vira e mexe ele estava em grandes impasses e discussões nos cafés e jantares que eram promovidos entre esses pintores, Lá eles discutiam arte, política e muitos desses temas são documentados nessas cartas e a gente consegue vislumbrar um pouco de como era esse ambiente, como ele era carregado de divergências entre concepções artísticas e entre concepções ideológicas desses pintores. Monet e Renoir, então, pessoal, estabelecem uma espécie de amizade colaborativa. E reparem que aqui estou falando Monet, ainda não tem vídeo dele no canal, mas em breve vai ter. Eles começam a trabalhar ali perto do rio Sena, eles montam seus cavaletes ali perto da água, a fim de poder buscar efeitos móveis, mutáveis da luz sobre a água. E é assim que dá a passagem da pintura plein art, entendida como uma relação sentimental entre o artista e a natureza.
para outra baseada na oportunidade puramente visual de reproduzir rapidamente na tela, sem o filtro das emoções ou da memória, ou o efeito da percepção dos olhos. É isso, pessoal, que a gente chama de utopia impressionista, que é um instrumento para o registro imediato da imagem vista na imagem pintada. Ser puro olho é a utopia que envolve intensamente não apenas Monet, mas também é compartilhado nessa fase por Renoir, nessa fase colaborativa que é estabelecida entre eles. A subjetividade não é mais um fator sentimental como era para os românticos, mas um fator fundamentalmente físico. Pintar aquilo que se vê é pintar sem projeções. Sua intenção é capturar, mediante a vibração das cores observadas na superfície da água, a mutabilidade do instante, conseguir transportar para o quadro o movimento em seu desenrolar, o instante em seu flagrante, a modernidade, em sua própria essência, as variações. Renoir apresenta então em suas produções, pessoal, uma necessidade muito forte, de afastamento da obrigação da verossimilhança, que é o quê? É aquela necessidade que existia na fotografia, que é de retratar as coisas mais próximas da realidade. Na verdade, essa é uma realidade que a gente vê desde o Renascimento. Porém, com o surgimento da fotografia, isso cria uma espécie de liberdade para os pintores, porque eles não estão mais submetidos a essas regras, essas projeções que a gente cria em cima deles, de que eles são obrigados a pintar a realidade como ela é, mas aqui ela é no sentido idealizado, como a gente pode pensar no Renascimento. Com o advento da fotografia, os pintores têm uma espécie de liberdade criativa, em que eles não têm mais essas projeções sobre eles, ao contrário, eles podem pintar aí livremente, não apenas pintar o que eles veem, mas como eles gostariam que seja. Então, assim, vocês vão ver obras de arte de outros momentos históricos e vão ver as obras de arte do impressionista, vocês começam a perceber uma diferença muito grande, não só nas cores, no traçado, as formas como os personagens são retratados. Então você vê aí que existe uma quebra de concepção e uma quebra de cânones. Agora uma citação muito bacana sobre a pintura de Renoir. O uso de coloridos e tons era essencial para criar a sensação de distância e sombras dos objetos. Os tons tornavam-se mais escuros à medida que os objetos se distanciavam. Com relações às sombras, elas eram compostas por cores complementares que não deveriam ser misturadas, mas sim justapostas, a fim de que o olhar do observador constituísse a cor naturalmente. Estas normas resumem o objetivo impressionista de captar a sensação, a impressão do que se vê. E a partir dessa citação e do que já foi falado até agora, é importante salientar que os impressionistas não buscavam a sensação do movimento, eles buscavam o próprio movimento. Então, como assim, Sara? Ficou um pouco complexo. Uma comparação talvez um pouco esdrúxula, mas acho que é bastante didática para a gente entender. Se a gente pensa, por exemplo, no Davi de Michelangelo, aquela composição ali, quando ele está com a perna bem inclinada, que a gente chama de contraposto, que é aquela para dar uma sensação de movimento e leveza ali na escultura, é o quê? É a sensação do movimento. Agora, na pintura impressionista, eles buscam o próprio movimento em si, como se eles pudessem pegar o movimento ali da pessoa, da paisagem que está sendo retratada e colocar aquilo dentro da pintura. Então, é por isso que as coisas não são muito delimitadas, as formas não são muito delimitadas, as temáticas são mais livres. Então, assim, existe uma espécie de sentimentalismo, de sensação, de vida dentro daquelas obras, que é uma concepção diferente do Renascimento. Claro que nas pinturas do Renascimento a escultura tem vida, mas as concepções são diferentes. Outra coisa que é importante salientar aqui é que Renoir ele não limita a sua arte e a sua pesquisa a observações da natureza, a prática da plein art, como eu já falei com vocês. Ele busca aplainar o contraste entre ateliê e as situações ao ar livre, ou seja, ele tenta criar ali uma espécie de encontro entre as produções que existem no ateliê e as produções ao ar livre, a plein art. Só que, claro, que para a crítica e para alguns pintores isso era impossível estabelecer uma conexão, já que essas formas eram tão divergentes. Mas o Renoir não desiste e consegue, aí, dentro das suas produções, estabelecer uma conexão entre essas duas formas de pintar. Em 1870, eclode então a Guerra Franco-Prussiana e o Renoir é convocado para o 10º Regimento da Cavalaria. Ele retorna em 1871 dessa guerra, só que quando ele volta dessa guerra, Paris está em meio a uma rebelião popular que ficou conhecida como a Comuna de Paris. Renoir chega então a fornecer as suas produções ao grande salão, a fim de expor sua obra, conseguir ali compradores para suas produções, mas ele é recusado. Porém, diferentemente da época em que Manet
tentava colocar ali, expor suas obras, Renoir já está um pouquinho depois. Então, quando ele vai tentar submeter as suas obras, o Salão de Paris ele já está perdendo bastante força, então ele já não tem mais aquele poder, né, de delimitar o que é arte e o que não é. Ainda é muito forte, mas não era como era na época da Olímpia, lá de Manet. Renoir, então, começa a ser reconhecido fora do seu círculo, né, de amizades, né, mas principalmente dentro dele. Não é à toa que eles começam a estabelecer uma espécie de ação colaborativa entre eles. Então eles expõem de forma conjunta, né, como por exemplo o Salão dos Recusados, e também até eles conseguem fazer exposições por conta própria. Isso é financiado por eles mesmos, que faziam uma espécie de vaquinha. Porém, mesmo Renoir se desvinculando dessa necessidade de aparecer no grande salão de Paris, mesmo assim ele não se descuida da pintura tradicional aliada a plein art. Essa tela que está aparecendo aí para vocês, Família Henriot, de 1871, ela é um exemplo disso que eu acabei de falar, né? Ela parece equilibrar essas duas vertentes, né? Os estudos dos jogos da luz filtrada sobre os corpos e as roupas evocam novamente também um estilo de Monet, que de volta de Londres, onde se refugiara durante a guerra, aluga uma casa em Argenteuil, às margens do Sena. O lugar oferece a vantagem de uma grande variedade de paisagens. Ali, Monet e Renoir retomam os exercícios sobre as águas dos rios, às vezes acompanhados de seus companheiros, como Sisley, Guillaumin, Caillebotte, que se juntam a eles. E até mesmo Manet, né, que era um cético em relação à pintura plein art. Talvez nunca como nesse momento os estilos de Renoir e Monet ficaram tão parecidos, tão próximos, mas mesmo assim eles tinham técnicas e composições diferentes. Mas o que a gente pode ver de parecido nisso é porque eles estão sempre mais concentrados sobre a exploração dos reflexos atmosféricos em uma trama repleta de pontos, vírgulas e pequenos traços. Ambos se aproximam igualmente nos resultados de uma natureza arejada e feliz, que dão luz às obras como A Lagoa dos Patos e Campo com Trigo. Neste último, Renoir privilegia as vistas assoladas pelo sol do meio-dia de verão, época em que as sombras são mais curtas e os contrastes mais intensos. Renoir pinta também uma série de retratos de Monet. Em 1872 é um ponto muito importante na vida de Renoir, né? Marca uma grande mudança para ele, porque ele consegue vender uma das suas obras por aproximadamente 200 francos. Depois disso ele começa a ter outros grandes compradores e finalmente ele caminha para aquilo que é o sonho de muitos pintores, né? A independência financeira e finalmente conseguir viver da sua própria arte. Em 1874, 30 artistas, sob a denominação que está aparecendo aqui embaixo para vocês, né, uma espécie de sociedade anônima, cooperativa, eles decidem expor em conjunto para o juízo público e Renoir apresenta aí 6 quadros. E nessa exposição, Renoir faz uma escolha ambiciosa, né? Ele deseja um confronto com os cânones da pintura e consegue, né? Se a gente olhar, por exemplo, a pintura A Parisiense, na realidade é um retrato. A retratada tem nome e aparência de uma amiga de Renoir, a atriz Henriette Henriot. Mas o título a transforma numa figura urbana e com isso revoluciona o gênero. Nada dessa mulher corresponde aos cânones tradicionais da beleza, nem sua roupa, nem sua fisionomia, e menos ainda a expressão vivaz de seu rosto bem distante da gélida rigidez das estátuas clássicas. A figura magra dessa jovem senhora de Paris se impõe como um quadro manifesto, quase uma bandeira do movimento. Em 1880 surge uma espécie de crise entre os grupos impressionistas, né? Aqueles pintores que estavam ali pintando em conjunto, como eu já falei com vocês. E alguns autores dizem que o motivo dessa crise se deu graças aos sucessos de um, como Renoir, em prol dos insucessos de outro. Porém, a gente sabe que isso é uma crítica bastante relativa, né, gente? O que é o sucesso? Como que a gente mede o sucesso de um? O sucesso é expor no Grande Salão de Paris? Poucos conseguiram. O sucesso é ter muitos compradores? O sucesso é vender 1, 2, 3, 4 obras de arte? Isso depende bastante. Em 1880, Renoir, Sisley e Monet não se expõem na grande amostra impressionista que estava sendo organizada. E isso contribui para a divisão que vai surgir, o esgotamento da utopia impressionista. Um dos motivos dessa crise, pessoal, se a gente pensa principalmente que eles tinham um objetivo em comum. Qual era o objetivo em comum deles? Ir contra os cânones pré-estabelecidos da arte clássica ou neoclássica, se vocês preferirem assim. Então, ir contra o salão. Então, a partir do momento que eles começam a ter ali a atenção do público, a ter os seus compradores, qual a necessidade deles continuarem a trabalhar juntos, tendo em vista que eles eram artistas diferentes. Eles não trabalhavam da mesma forma. Até mesmo se a gente pega as pinturas de Renoir e Monet, como eu já mostrei aqui para vocês, são composições diferentes, estilos diferentes, eles trabalham de forma
completamente distintas. Só que o rótulo de impressionista, né, que no início caiu como algo pejorativo e depois eles resignificaram para a causa deles, foi útil, foi, mas ela não consegue abarcar, né, esse rótulo não consegue abarcar tudo que era os impressionistas, né? Esse rótulo não consegue ser homogêneo o suficiente para poder explicar o que era o trabalho desses artistas. E o Renoir tinha concepção disso, e em carta ele chegou até a comentar que ele não queria que isso se tornasse uma nova escola, tendo em vista que cada um tinha o seu modo único. Para Renoir, a crise se concentra na dialética entre memória, percepção e inspiração, entre mobilidade atmosférica da luz e a consistência plástica dos corpos. Em outras palavras, entre desenho e pinceladas livres, entre plein art e pintura de ateliê. Renoir, então, já tem um grupo consolidado de clientes, ele finalmente consegue garantir a sua estabilidade econômica, ele compra propriedades. Então, tendo aí essa estabilidade financeira, ele pode finalmente fazer aquilo que é um passo importante para todo mundo que quer estudar arte, que é ir a Roma, que é ir a Florença e conhecer os clássicos do Renascimento. Renoir tinha uma grande admiração por Rafael, ele chegou a dizer: "Estou com febre de ver Rafael, comecei pelo norte e estou descendo o país inteiro." Ele chega a visitar a Galeria del Uffizi, mas ele não fica muito encantado com ela e acaba indo para Roma. Lá em Roma ele visita o Vaticano e finalmente consegue ver pinturas de Rafael. Em 1881, Renoir inaugura seu chamado período áspero. O estilo se define num contorno limpo, em cores finas e opacas, semelhante às pinturas mural, por meio de pincelada lisa e quase sem misturas. O pintor se engaja em novas experimentações sobre as cores, as fusões e os pincéis. A incerteza da travessia entre dois estilos é visível no coração da pintura Os Guarda-Chuvas. Em 1885, Renoir tenta o desafio monumental de conceber o nu. Esse estudo foi precedido depois de anos de estudo por uma série de desenhos e esboços da tela grande banhistas, que coloca em cena a relação entre linhas, cores e volumes sobre os quais se concentra a atenção do pintor, que, com esse jogo das formas, quer satisfazer os olhos com o mais puro prazer. Essa grande tela é exposta na Exposição Internacional organizada na Galeria Georges Petit em 1887. Merecedora dos louvores dos simbolistas, embora agrade menos aos antigos companheiros do grupo impressionistas e ao público, que prefere o frescor aí do Renoir impressionista ao seu rigor compositivo. A passagem do período áspero parece ter despojado Renoir das incertezas remanescentes. Seu estilo agora percorre livremente os estilos precedentes do tachismo impressionista, a monumentalidade das grandes banhistas, indo até os esmaltes usados na pintura de porcelana. Nessa maturidade serena que prenuncia a emancipação expressiva e criativa do último período de sua obra, Renoir se valeu da síntese de todos os seus recursos formais. Mesmo na vida pessoal, ele desfruta da tranquilidade ao lado de Aline, com quem se casará em 1890 e terá 2 filhos. Em 1886, Renoir finalmente consegue expor em Nova York, e ele recebe críticas bastante positivas em relação à sua obra. Porém, a sua consagração em vida vem apenas em 1892 com uma antológica retrospectiva de 110 obras de Renoir nos salões da Galeria Ruel, em Pigalle. Renoir se muda então para o sul da França, buscando um pouco da calmaria, sob as solicitações dos médicos. Era muito comum naquela época, quando você estivesse doente, enfermo, que os médicos recomendassem que você saísse da cidade, né, por causa da poluição, pelo fato de não ter saneamento básico e fosse para lugares mais afastados. Então, Renoir vai se afastar lá pelo sul da França, em uma das suas propriedades. Isso se dá porque em 1888 ele teve uma paralisia facial. Como se não bastasse essa paralisia facial, em 1892 ele acaba sofrendo um acidente de bicicleta e ao cair da sua bicicleta ele quebra o seu braço direito e essa fratura degenera em uma espécie de artrose reumática. No espaço de 2 anos depois desse acidente ocorrido, ele se vê aí paralisado em uma cadeira e perde aí todos os movimentos praticamente do corpo e as suas mãos ficam aí deformadas e gravemente feridas. O mais triste dessa história, pessoal, é que o próprio Renoir gostava de se ver como um operário, né? Ele exaltava as qualidades das suas mãos e julgava as pessoas com base na qualidade das suas mãos também. Mas aqui não uma qualidade estética de que sua mão é bonita ou feia, mas no sentido do que a sua mão consegue fazer, né? Qual trabalho você exerce, né? O trabalho braçal. Então, ele exaltava essas qualidades, infelizmente ele acaba perdendo isso.
E é interessante a gente pensar, eu vendo e lendo essas coisas do Renoir, eu acabei linkando algumas coisas. Se a gente pensa, por exemplo, o Leonardo, lá no Renascimento, ele julgava aí quem exercia trabalhos braçais e trabalhos com a mão, porque para ele a pintura era um trabalho essencialmente intelectual e não um trabalho das mãos. Era por isso que ele criticava tanto, por exemplo, os escultores, porque ele falava que era algo muito braçal. Porém, essa concepção de criticar os artesãos ou criticar quem trabalha com as mãos e não com a mente vem lá da Grécia Antiga. Então a gente sabe, né, que o Renascimento se espelha aí na Grécia Antiga, então ele tem esse resgate desses valores greco-romanos por parte do Leonardo. Claro que isso não era homogeneizante, até porque o próprio Michelangelo tinha pensamentos divergentes. Enfim, o Renoir, ele não queria perder aí a oportunidade, ele não queria parar de pintar. E aí o que ele faz? Ele compra pessoas, né, ou ele aluga mãos para poder continuar pintando. O primeiro contratado é o catalão Richard Guino, mas aí depois rapidamente Renoir o substitui por um professor de Essóis em 1948 chamado Louis Morel. Eles pintavam, mas Renoir corrigia com os olhos, então eles eram ali espécie de executores do pensamento de Renoir. Renoir ficava o tempo todo ali corrigindo, enfim. Tem uma discussão bastante forte se essas obras eram realmente de Renoir, ele as imaginava, ou se essas obras eram de quem as concebia no sentido, né, de fazer com as próprias mãos. Não vou entrar nessa discussão, mas quem sabe em um vídeo futuro. Em 1904, Renoir é nomeado presidente honorário do Salão Delmonte, com direito a uma sala inteira no Grand Palais. E em 1910, ele torna-se o único pintor entre os impressionistas a quem a Bienal de Veneza dedica uma mostra individual com 37 pinturas. 2 anos mais tarde, é a vez da Alemanha, com mostras realizadas na Galeria de Paucasier, em Berlim, e na Progressista, Munique. A primeira monografia sobre Renoir data 1911 e é assinada pelo historiador alemão Meyer Graff. Em 1913, ele se junta à vanguarda já lendário Harmony Show, em Nova York. E em 1917, um de seus quadros encontra um lugar na National Gallery em Londres, entre os clássicos. Em 1919, o pintor faz sua última visita ao Louvre, transportado sobre uma cadeira, como um papa em seu trono. Renoir morre na noite de 2 de dezembro de 1919. E segundo Jean, seu filho, suas últimas palavras foram: "Acho que começo a compreender alguma coisa". E se você quiser conhecer o Renoir, o MASP contém aí 12 pinturas. Eu descobri isso através desse livrinho aqui, que eu já mostrei para vocês. Aqui, né, dá para ver. Através desse livrinho aqui, que vem de uma série de outros livros. Se vocês estão inscritos aqui no canal, vocês já devem ter visto eu apresentar essa coleção. E nesse livro, que eu gostei bastante, né, eu acho que em questão de termos biográficos ele é bem completo. E depois vem uma grande análise de pinturas. Claro que não tem todas as obras dele, porque o Renoir pintou bastante. Mas no final, como eu falei, tem aí o nome das obras de Renoir espalhadas pelo mundo e tem aqui no Brasil para quem quiser conhecer. E tem esse filme aqui do Renoir para quem quiser assistir. Eu gostei bastante do filme, só que ele foca no finalzinho da vida de Renoir, quando ele já está perdendo os movimentos das suas mãos, e foca também bastante no romance de seu filho, né, Jean Renoir, que depois vai se tornar um cineasta, com uma modelo de Renoir, que depois vai se tornar a esposa de seu filho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou de conhecer esse grande impressionista, deixe nos comentários para eu saber que você está curtindo. E deixe o seu like também, que é muito importante para fazer o vídeo e ganhar bastante visualização. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que às vezes eu posto e demora, né, até vocês receberem essa notificação. E não esquece de compartilhar esse vídeo, dar essa forcinha aí pro canal, para que outras pessoas possam nos conhecer o trabalho. Então, se você gosta do que a gente faz aqui na Planhar, quer que a gente continue postando vídeos semanalmente, não deixem de nos apoiar no Apoie-se. A partir de apenas R$2 nessa campanha, você consegue nos ajudar a continuar trazendo conteúdo para você. Eu também estou no Twitter, Instagram, Facebook, então se vocês querem conteúdo extra além disso que eu posto aqui semanalmente, é só vocês me acompanharem nas redes sociais. Beijo e até a próxima!